Tem coisas que a gente prometeu nunca repetir. Mas o que não é curado se repete. E se você não olhar agora, vai ferir alguém do mesmo jeito que te feriram. Aqui vai um aviso. O tipo de mãe que você não pode se tornar. Nunca. A mãe que ridiculariza os sentimentos do filho. Frase típica. Para com isso, é drama. Você chora por qualquer coisa. Engole esse choro. Você talvez nem perceba, mas pode estar repetindo exatamente o que jurou que não faria. A primeira coisa que uma criança aprende a esconder é o que sente. E quase sempre é por causa da mãe. Se você diz que é drama, que é exagero, que isso não é nada, o que você está dizendo na verdade é: o que você sente não importa. E isso pode parecer pequeno na hora, mas vai crescendo por dentro. E vira um adulto que não sabe nomear o que sente, que não sabe pedir ajuda, que acha que sentir é fraqueza. Você faz isso porque foi o que aprendeu. Na sua casa, ninguém tinha tempo para sentimento. Só para correção, silêncio e sobrevivência. Mas agora é diferente. Você não precisa repetir. Você pode fazer diferente. Seu filho ou sua filha não precisa ser corrigido por sentir. Precisa ser acolhido por ser humano. Não reprima a emoção. Ensine a entender, olhar com clareza e agir com sabedoria. Mas para agir com sabedoria, é preciso primeiro validar o que existe. Não ridicularize o que seu filho sente, porque um dia ele para de sentir perto de você. E o vínculo morre em silêncio. A mãe que vive comparando. Frase típica. Olha como seu irmão é mais calmo. Você devia aprender com sua prima. Fulano tem sua idade e já ajuda a mãe dele. Comparar não ensina, fere. Você talvez diga isso para incentivar, mas no coração do seu filho, o que chega é o contrário. Você não é suficiente do jeito que é. Toda comparação carrega uma mensagem silenciosa. Seja outro, seja melhor, seja qualquer um, menos você. E o que nasce disso? Um filho que se sente pequeno, uma filha que vive se medindo, uma criança que cresce acreditando que está sempre atrás, sempre perdendo. Você repete isso porque talvez também tenha sido comparada, com irmãos, com vizinhos, com filhos dos outros. E por dentro, você carrega esse padrão. Que educar é apontar quem deu certo. E que o amor precisa ser conquistado por desempenho? Mas isso não é amor. É cobrança, é distorção. Ensine que cada ser é único, que a virtude não está em ser melhor que o outro, mas sim em ser melhor do que foi ontem. Seu filho precisa de referência, sim, mas precisa ainda mais de reconhecimento. A comparação não impulsiona, ela paralisa. Então, da próxima vez que for comparar, lembre-se, seu filho não precisa de outro modelo, precisa de espaço para ser ele mesmo. A mãe que só corrige, mas nunca acolhe. Frase típica. Você só faz besteira. De novo isso. Você tem que aprender a ser mais forte. Corrigir é importante, mas quando a correção vem sozinha, sem acolhimento, sem escuta, sem afeto, ela não ensina, ela quebra. Uma criança que só ouve onde errou, cresce sem saber onde acerta, cresce com medo de tentar, cresce achando que amor é coisa que se perde fácil. Você talvez diga que é para o bem, que é para formar caráter, mas no fundo, você está apenas repetindo o que fizeram com você. Você aprendeu que ser boa mãe é manter firmeza, mas esqueceu que firmeza sem ternura vira dureza, e a dureza racha por dentro. Ensina a buscar equilíbrio. Nem omissão, nem opressão, nem permissividade, nem rigidez. Seu filho precisa saber onde errou, mas precisa ainda mais saber que, mesmo errando, a porta do afeto continua aberta. Porque educar não é só apontar o erro, é sustentar a confiança de que ele pode aprender. A correção que não vem com o amor não forma a consciência,
forma medo. E filho com medo vira adulto desconectado de si. A mãe que desconta sua frustração nos filhos. Frase típica: por sua causa, minha vida parou. Eu larguei tudo por vocês. Você não faz ideia do que eu passei. Talvez você nem perceba, mas quando está cansada, sobrecarregada, decepcionada com a vida, quem mais sente é quem menos tem culpa: seus filhos. Quando você joga sobre eles o peso do que não viveu, você não está educando, você está transferindo. E o mais cruel, eles acreditam. Acreditam que nasceram como castigo. Acreditam que são um fardo. Acreditam que não podem errar porque sua paciência já vem quebrada de outro lugar. Você foi ferida. Você teve que engolir dor. Teve que seguir em silêncio, muitas vezes. Mas seu filho não tem culpa disso. Sua filha não veio ao mundo para ser depósito da sua raiva contida. Ensine que não temos controle sobre o que aconteceu com a gente, mas temos total responsabilidade sobre o que fazemos com isso agora. E descontar frustração em quem depende do seu amor é repetir exatamente o que te destruiu. Se você quer quebrar o ciclo, comece reconhecendo: a dor que você passou não pode virar a dor que você causa. Filhos não foram feitos para pagar a conta do que a mãe não viveu. A mãe que ensina o filho a temer o amor. Frase típica: se continuar assim, eu vou parar de falar com você. Você está me decepcionando. Depois não diga que eu não avisei. Você diz que ama, mas junto com o amor vem o medo. Seu filho nunca sabe quando vai do carinho para a cobrança, da atenção para o castigo, da escuta para o silêncio gelado. Você diz que é por amor, mas amor que ameaça não é amor, é controle. Quando você mistura afeto com punição, sua criança aprende que errar custa carinho, que ser imperfeita custa presença, que ser quem é custa o amor da mãe. E o pior, ela leva isso para a vida. Começa a aceitar relacionamentos onde precisa se anular para não ser deixada, ou se fecha completamente, porque aprendeu que afeto é sempre condicionado. Você talvez ache que está educando, mas na verdade está ensinando o medo. E o medo silencia a alma. Faz a criança crescer desconfiando de tudo, até de quem diz amar. Não pregue frieza, pregue constância, equilíbrio, verdade. Amar é ser firme sem ser cruel. É mostrar consequências sem cortar vínculo. Seu filho precisa saber que pode errar e ainda assim ser amado. Ser corrigido sem ser rejeitado. Porque a lição só entra quando o coração se sente seguro. Você não pode mudar o que viveu. Não pode voltar na infância e impedir que certas frases te cortassem por dentro. Mas pode e deve decidir quem você não vai se tornar. Porque a dor que não é curada vira comportamento, vira tom de voz, vira olhar impaciente, vira frase repetida mesmo que você odeie ouvir. E quando você menos percebe, você se tornou o que jurou nunca ser. Mas aqui está a verdade. O ciclo só continua se você permitir. Você não precisa ser a mãe que diminui, a que compara, a que exige sem acolher, a que educa com culpa, ameaça ou silêncio. Você pode ser firme, sim, mas sem ferir. Você pode corrigir, mas não esmagar. Você pode ser o ponto de ruptura, a que interrompe gerações de dor com um gesto consciente de lucidez. Ensine que o que importa não é o que foi feito com você, mas o que você faz agora com o que fizeram com você. Se quiser ser uma boa mãe, comece cuidando da filha que ainda vive aí dentro, aquela que ouviu tudo, calou tudo e que hoje só quer ser vista com verdade. Porque amar de verdade é calar a voz da sua mãe dentro de você antes que ela saia pela sua boca. Você percebeu como vivemos repetindo padrões? Eu te convido a assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Aprenda a lidar com o distanciamento do seu filho. Íntimo e pessoal, é um projeto para identificar e ressignificar. Gratidão.